Em pé, queridos, comigo. Eu quero que você abra a palavra de Deus que está lá no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. E diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Pula aí comigo no versículo 11, eu quero ler só essa primeira parte, onde diz assim: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Repete comigo: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Amém. Obrigado, Pai, por essa palavra. Vem mais nessa noite, Senhor, nós pedimos e clamamos, com a Tua misericórdia e graça, falar conosco que somos o Teu povo, somos o Teu filho, somos o Teu Israel espiritual, aqueles que são remanescentes, que são aqueles que estão Te servindo nessa terra e manifestando o Teu reino. Nós precisamos nessa noite ouvir a Tua doce voz, a Tua voz poderosa de muitas águas, que possa abalar o nosso coração e nos endireitar nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar, querido. Eu quero nessa noite meditar contigo nisso que o Senhor trouxe ao meu coração, que tudo nós vamos meditar é no tempo dele e do jeito dele, porque nós demos a nossa vida para ele, e então nós não somos mais senhores do nosso tempo, e também não somos senhores mais dos propósitos. Tudo vem dele, tudo volta para ele, tudo é por meio dele. Então é ele que governa a nossa vida. E eu quero falar com você, querido, meditar com você a respeito de tempo, e a respeito da maneira com que Deus faz as coisas, e nós temos que andar em linha com Ele. Amém? Vamos começar com o tempo. Existe na Bíblia, isso não está escrito, mas pelos estudos, chega-se à conclusão que as 7 dispensações, as 7 eras na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, se fecha 7 eras, falando de 7 tempos. E nós acabamos de ler aqui que há tempo para tudo, querido. E tem gente que quer viver o tempo todo só por cima, o tempo todo só, amém. Se fosse assim, mas não é. Sim ou não? Você já viu alguém que nasce feliz e vive 80 anos feliz, nunca aconteceu nada com ele, o tempo dele sempre é só alegria? Não, sempre vai ter alguma coisa que acaba nos trazendo tristeza. Então há tempo para tudo. E Deus trabalha com esses tempos, tanto na história como em nossa vida. E Ele começa lá no Jardim do Éden, e nós vemos que quando Ele criou Adão, naquele tempo que Adão estava ali no jardim, era o tempo da inocência. Adão não havia ainda pecado. Então é uma era, um tempo de inocência. Mas Adão pecou. Então passou-se para a era da consciência. Todos começaram a partir de Adão a ter esse tempo que está na Bíblia de consciência do pecado, consciência do bem e do mal, que foi o fruto que eles comeram. E vai passando o tempo. E aí depois, quando Noé sai da arca depois do dilúvio, começa a era, o tempo do governo humano. Os homens começaram a governar, começou a ter cidades, reis. Então é um tempo de governo humano. Aí passa-se para o tempo e a era patriarcal. Ele chama Abraão, e ali Abraão, Isaac e Jacó, os pais, os patriarcas, da onde ele forma um povo, da onde ele traria Jesus Cristo. Então foi a era patriarcal. Aí vem a era
a dispensação mosaica, aonde ele escolhe Moisés para libertar o povo que estava como escravos no Egito, e leva eles para uma terra prometida com as suas leis, preparando esse povo agora para Cristo. E aí entra a nossa era, que após que Jesus ressuscitou, o Espírito veio em Pentecoste, que é a era da graça. E nós estamos nessa dispensação e nesse tempo de Deus. Agora não é tempo patriarcal, não é tempo da inocência nem da consciência. Agora é tempo da graça. A graça de Jesus é a salvação que é oferecida para toda a humanidade. Amém? E tem um próximo tempo que ainda virá, mas está muito perto de vir, que é a dispensação milenal, onde Cristo vem sobre a terra e governa por 1000 anos. Então perceba que Deus, Ele tem tempo para trabalhar. E na nossa vida há muitas dispensações, poderíamos chamar assim. Há tempo para tudo. O importante é viver esse tempo debaixo da graça do Senhor nas nossas vidas. Amém? Tem 2 palavras que acho que alguns aqui já ouviram falar do grego, que um é cronos, as 2 falam tempo, um é cronos e outro é kairos. O cronos, da onde veio a palavra cronômetro, fala do tempo humano, é esse relógio que roda, os segundos, é o nosso tempo, o tempo da terra. E o kairos é o tempo de Deus. Eu pergunto para você, o tempo de Deus é igual ao nosso tempo? Não. Então a gente tem que aprender isso. Porque o que tem de crente aí querendo que Deus trabalhe no tempo dele, e Deus não trabalha no nosso tempo. Amém? Tem uma passagem de 2 Pedro 3,8 que diz assim: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Tudo para Ele é diferente. O tempo do Senhor é totalmente diferente do nosso. Nós queremos as coisas de Deus no nosso cronos. A gente está com algo aí de necessidade, algo que a gente quer buscar, e aí a gente quer colocar Deus dentro do nosso cronos, e nós damos uma data para Ele. Só que, querido, é as nossas vidas e aquilo que a gente quer, aquilo que a gente está buscando, que tem que estar dentro do kairos de Deus, no tempo dEle. Porque o que tem de pastor ensinando as ovelhas a pegar Deus pelo colarinho e botar na parede e dar data para Ele. E ainda fala, eu rasgo a Bíblia. Dão dia, dão data, dão mês, esse ano, esse mês. Querido, não é assim que funciona. É o tempo de Deus, nós temos que estar debaixo do tempo de Deus. E não esquece o nosso tempo. Esquece o seu relógio. E se você quiser viver com Deus, esquece o seu calendário. Esquece que existe janeiro, fevereiro, março e abril. Entra no calendário de Deus. Mas uma coisa você pode ficar descansado. O Pai que a gente serve, Ele jamais vai deixar passar do tempo perfeito dEle para você. Ele dá no tempo exato. Nem antes e nem depois, da parte dele. Porque às vezes nós é que atrasamos muitas coisas que ele já poderia ter nos dado. Porque a gente começa a querer acelerar. Perceba, quando a gente quer acelerar as coisas com Deus, a gente acaba atrasando ainda mais o que Ele tem para nós. Então entra no kairos de Deus, entra no tempo de Deus, descansa e espera, porque Ele vai se manifestar no tempo certo, no tempo santo, no tempo perfeito, que é o tempo dEle. Querido, Deus nunca errou. Diz comigo, Deus nunca errou. Não erra, é tudo perfeito, é tudo no tempo certo. Tudo que Ele faz é formoso, tudo que Ele faz é maravilhoso. Tudo que Ele sempre disse, agora eu vou fazer, Ele sempre fez no tempo certo.
A Bíblia diz que Jesus veio na plenitude dos tempos. O que é a plenitude dos tempos? Quando encheu o tempo, estava pleno, é aqui. Jesus tem que nascer nessa data, nessa era. E Jesus nasceu na era perfeita. Jesus não nasceu nem atrasado e nem adiantado, porque o Pai diz, é agora, pode nascer. Eu vou te colocar no ventre de Maria e vou te fazer carne ali, você vai nascer. E ele nasceu. Amém, querido? Tudo no tempo dele. Eu sei que todos nós achamos que as coisas de Deus têm que ser como micro-onda. Sabe, a gente bota ali, tem que ser rápido, tem que ser agora. E às vezes é um forno a lenha, sabe? Você tem que ir lá, pegar o machado, cortar a lenha e ir colocando, e Deus vai te ajudando. Tem o tempo certo das coisas acontecer. A gente vive numa era de tudo automático e rápido, e a gente acha que com Deus é assim. Querido, Deus não muda. Ele tem o seu tempo. Temos que buscar de Deus essa paciência que o Espírito aqui nos dá, de saber suportar e esperar o tempo dele, e que a nossa ansiedade não venha atrapalhar todo o plano de Deus para as nossas vidas. Amém? Falar para quem está do teu lado, não deixe a tua ansiedade atrapalhar. O querido, o importante não é o tempo, mas se estou debaixo do propósito de Deus. Nós não lemos no começo aqui no versículo 1. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Não preocupa com o tempo, se preocupa se você está debaixo do propósito de Deus. Se até aquilo que você está buscando e clamando, que às vezes é coisa justa, mas se aquilo está debaixo do propósito de Deus, é Deus que está pondo no meu coração, é Deus que está me atraindo aí para esse lado, a buscar essa coisa, está debaixo do propósito de Deus, então não se preocupa com o tempo. Eu sei que Deus quer aquilo para a minha vida, eu sei que Deus vai dar aquilo para a minha vida, então, Senhor, eu espero o seu tempo. Amém? Noé, você imagina, querido, eu não sei aqui quantas pessoas já foram humilhadas, ou já experimentou na vida o que é humilhação. Humilhação por pessoas, por parentes, sei lá, por amigos, inimigos principalmente. Não sei se você já passou por humilhação e sabe o que é humilhação. Humilhação é uma coisa que quem passa sente uma dor muito profunda dentro da alma, é como se fosse uma faca atravessando. Ser humilhado, querido, não é coisa fácil. Agora você imagina, Noé, Deus fala uma doideira para ele, né? Nunca viram um barco, nunca souberam o que é um barco e nem para que servia aquilo, por quê? Não existia. Aí Deus dá um plano doido para Noé e diz, faz um barco aí, vou dar o plano para você, vou dar as medidas, como você vai fazer, porque você nem sabe o que é barco e nem para que serve, Noé, mas vou dar um plano para você. E prega para todo mundo aí que vem uma chuva aí, que eu vou mandar água, e quem não estiver dentro da arca vai morrer. Aí Noé pregou essa coisa doida. E parece que às vezes as coisas de Deus são doidas, e a gente prega as coisas e as pessoas falam, vocês são doidos. E o mundo sabe, querido, disso. O mundo fala isso. Nós somos doidos. Crente é tudo doido. Aí Noé prega. E ele passa humilhação. Você sabe quanto tempo? Não foi um dia, um mês, 2 meses. 120 anos ele sendo humilhado por aquele povo. Dizendo, e aí, cara? Cadê a água? Que bagulho esquisito que é isso, cara? Aquele negócio. Você não está batendo. 120 anos, o tempo de Deus. Ele poderia reclamar, Senhor, não aguento mais, já com 20 anos, 10 anos sendo humilhado, manda essa água logo que eu não aguento mais ser humilhado. E Deus disse, não é só faça a arca, deixa o resto comigo, o tempo é meu. Eu quero dar 120 anos para esse povo. E ele deu 120 anos, ninguém se arrependeu. E aí veio as águas. E Noé e a sua família foram salvos, porque estavam debaixo do propósito de Deus, esperando o tempo de Deus. Quem espera no Senhor, querido, nunca é confundido. E esperar fala de tempo, tá?
O tempo de Deus, não sabemos como Ele está sentindo o tempo lá, mas nós aqui esperamos no tempo. O tempo nosso corre e a gente espera no tempo dele. Que passe 1, 2, 10 anos, não importa. Tem gente que ora, querido, 10, 20, 30. Tem mulher que casa com o marido e ora a vida toda para ele. Sabe quando ele vai ser salvo? Num leito de morte. Onde ele entrega a vida para o Senhor. Não importa como o Senhor quer fazer e quando Ele quer fazer. O que importa é que aquele propósito de Deus vai se cumprir. Amém? Você está entendendo, querido? Então, se está debaixo do propósito de Deus, Deus é o Senhor do tempo e desta circunstância que você está vivendo. Amém? Filipenses, capítulo 1, versículo 6. O importante em relação ao tempo, querido, é que tudo que Deus começa, Ele vai terminar. Deus não é alguém que começou uma coisa e deixou metade para trás. Deus não é como alguém que começou a limpar a casa e diz, o resto eu termino amanhã, ou às vezes nem termino, estou cansado. Tem coisas que a gente começa, quantas coisas a gente começou na nossa vida e nós não terminamos, ficou para trás. Deus não é Deus de começar e não terminar. Ele tem o seu tempo e nesse tempo, esse propósito, ele termina. E a relação até nós, e a nossa perfeição, e tudo que ele tem para fazer em nós. Porque eu acho que espiritualmente tem uma placa encravada, né? Na nossa mente. Uma placa bem grande escrito em obras. Porque Deus está trabalhando na nossa vida. Tem muita coisa para fazer em nós. Mas ele diz assim, olha, que palavra... Isso aqui não serve só para espiritualmente, é para tudo que ele começa, ele termina. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Há de completá-la. Completar, fala de tempo. Deus vai completar no seu tempo. Tudo que Deus começa, Deus termina. Diz para quem está do teu lado, tudo que Deus começa, Deus termina. E termina bem, viu, querido? E completa mesmo, não é de qualquer jeito. O que Ele faz, olha, quando nós estivermos na eternidade, isso vai ser daqui a pouco, aí eu vou olhar para você vai olhar para mim na eternidade e dizer, nossa, o que Deus fez com a gente. Você vai ver como a gente vai estar perfeito lá, porque lá nós seremos perfeitos, amém? 100% santo, 100% sem defeito, sem nada. Eu vou olhar para você e falar, irmãozinho, você era meio assim, mas olha como é que você ficou uma benção. A irmãozinha vai olhar para mim também, mas você também não era a flor que se cheirava não, pastor, mas agora você está uma benção. Amém? É assim que vai funcionar. O que Ele faz é perfeito. Ele sempre completa, Ele tem o seu plano. Vamos aprender a viver o Kairos de Deus, querido. Vamos aprender o tempo de Deus. Sei que tem muita gente, presta atenção no que eu falo, tem muita gente que abandona os caminhos do Senhor e vai por inferno só porque não soube respeitar o tempo de Deus. Deus não faz, eu paro, eu não quero mais, eu achei que... E perde a salvação. Quantos estavam naquele dia da crucificação? E ali era um espetáculo, né? Deus expondo o seu grande amor para toda a humanidade, mas quantos não passaram ali, que até seguiram Jesus, mas depois olharam e disseram, não era esse não, o Messias. Quantos não olharam para ele e tiraram sarro, porque foi 6 horas ali, querido, 6 horas dá para muita gente passar e humilhar. Só que dali a 3 dias, ele vence a morte e ressuscita. Tudo tem o tempo de Deus. É como se Deus estivesse dizendo, filho, aguenta aí. É 6 horas, aguenta aí. Daqui 3 dias você vai se levantar e todos vão ver a sua glória. Há tempo. O Filho de Deus, quando se encarnou, Jesus, ele precisou aprender a viver no tempo. A crescer, ser criança, adolescente, jovem. Aprendeu a ser carpinteiro. Ele vivia no tempo, noite e dia, canseira. Viveu 30 anos para só executar 3 anos e meio do seu ministério, se revelando como Messias. Teve o seu tempo, ele teve que aprender a viver no tempo.
Só que hoje as pessoas não querem se submeter a esse tempo de Deus. E muitos estão abandonando o Senhor por causa do tempo. O Senhor demora muito. Querido, é claro que eu sei que aqui não tem ninguém nesse naipe. Mas eu quero falar de uma maneira geral. A gente tem que falar assim, se uma pessoa, quero rápido, você fala assim, querido, vai atrás de Satanás. Que Satanás dá na hora, dá ou não dá? Quem conhece aqui centro de terreiro, macumba, bruxaria, todo tipo de encantamento que tem por aí, poder, você vai lá pro pai tal, pá, tá lá. O diabo vem e dá. Os satanistas falam isso. Que eles vão para Satanás porque Satanás dá na hora. Você sabia, da noite para o dia o cara fica rico. Entregou a alma. Aí vamos ver depois que bater as botas. Aonde está a riqueza dele? Vai para o lugar mais pobre e miserável do mundo, desgraçado, onde só tem escuridão e gente gritando de dor. Então, pessoas que querem coisa rápida, está Satanás aí. Ele disse para Jesus, é só se curvar os meus pés, eu já dou já passo. O Senhor, os reinos da terra estão aí, tudo meu, dou para você as riquezas. É já, é agora. Querido, você tem que aprender a esperar o tempo de Deus. Se quiser viver a eternidade, viva no tempo de Deus aqui. Espere em Deus. Às vezes tem coisas que eu sei, nossa pastor, mas você não sabe o que eu estou passando, né? E você também não sabe o que eu estou passando. É tempo de Deus. Importante estar sempre debaixo da sua graça. Nunca estar em pecado, nunca estar em revolta, falta de perdão, sabe, vida de adoração, é estar bem, isso é importante. O tempo deixa com Ele. E Deus faz o que quer com quem quer, querido. Porque tem gente que Ele faz assim, dá na hora. Aí você fala, puxa, eu estou com o mesmo problema e eu estou há tantos anos. Ele sabe por quê. Amém? Ele sabe por quê. Então, tudo no tempo dele. E para encerrar, vamos ver a outra coisa, e tudo do jeito dele, fala da maneira em que ele quer realizar. Então Deus não faz só no seu tempo, mas ele faz quando ele quer fazer do seu jeito, do jeito que ele quer fazer. E às vezes a gente quer ensinar a Deus que jeito tem que fazer, quer ou não quer? Senhor, eu quero assim, o senhor vai ter que começar assim, fazer assado, e depois assim, assim, certo? Combinado? Não, ele começa tudo ao contrário do que você falou, às vezes é assim. Fala, filha, não é do seu jeito, é do meu jeito. Senhor, mas eu não queria que fosse desse jeito. Ele diz, mas sua vida é minha, então eu faço do jeito que eu quero. Tudo concorrendo para o bem. Nós não estamos falando de um Deus aqui que é carrasco, que ele quer pirracento, só porque você pediu de um jeito ele quer fazer do outro. Não é. Ele faz da melhor maneira possível. Ele faz para o seu bem. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Quem é que ama a Deus? Querido, tudo concorre para o teu bem. Amém? Eu não estou dizendo com isso que eu estou passando para você, que Deus me colocou no coração, que a gente vai parar de orar, de pedir, de clamar por pessoas, de interceder. O próprio Jesus disse para pedir, né? Até agora nada tendes pedido, pedi e recebereis para que a vossa alegria seja completa. O Senhor nunca foi contra o pedir. O problema às vezes hoje é o que as pessoas pedem, tá? São as coisas que as pessoas pedem. Então não estou dizendo isso, estou dizendo que quando Deus tem que fazer, Ele faz do jeito que Ele quer fazer. Todo mundo sabe que quando vai para uma guerra, vai os guerreiros e vai as armas. Só que Deus resolveu fazer com Josafá do jeito que Ele quer. É o seguinte, eu vou dar vitória para vocês, mas eu não quero que vocês ponham guerreiros na frente não. Eu quero que vocês ponham um coral cantando, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Ele faz do jeito que Ele quer. Josafá não podia dizer assim, puxa, eu acho que esse profeta pirou. E nós não vai fazer essa babaquice, não. Só que obedeceram. E quando obedece, Deus faz. Não importa o jeito que Ele vai fazer. Importante que Ele vai fazer. E às vezes Ele vai pedir umas coisas doidas para nós. Você fala, Senhor, isso eu não faço. Ele diz, olha filho, eu estou pedindo. Faz. Não, isso não. Não, eu quero que você faz. E para aquela pessoa ainda? Para aquela pessoa, vai lá e faz. É do jeito dele. E é melhor obedecer, querido. Eu sei que todos aqui já são filhos do Senhor. Você tem um pai espiritual. E eu vou dizer uma coisa. Quando a gente não obedece porque somos filhos dele,
Hebreus 12 é bem claro, ele vem no disciplina. Então é melhor não entrar na disciplina de Deus, é melhor a gente obedecer. Porque Deus não tem por que disciplinar ninguém que Ele pede e faz. Ele pede e faz, e o filho está sempre fazendo do jeito dele, sem questionar. Mas quando a pessoa diz, assim eu não quero, e vai para outro propósito, Deus fala, eu tenho que trazer ele de volta para o que eu quero. Então ele faz do jeito dele. Gideão, olha que coisa doida, outra coisa doida para vencer uma guerra. Eu não estou lembrado agora quantos mil era contra ele, mas era muito. Era muitos soldados. E Gideão foi, no final das contas, lá mandando muita gente embora, ele ficou só com 300 pessoas. Primeira coisa que com 300 pessoas ninguém ganha uma guerra. Coisa mais doida, Deus fez do jeito dele. Deus disse assim, Gideão, sabe o que você vai fazer? Vocês vão pegar vasos, tochas e trombetas. Então um grupo, à noite, rola os vasos no monte, porque o inimigo estava acampado lá embaixo. O outro acende a tocha, os outros levantam a tocha e os outros tocam a trombeta. Só faz isso que os inimigos se matam sozinhos. E Gideão não poderia falar, Senhor, eu não sei não, mas o Senhor está com um problema. É melhor o Senhor ir no psicólogo. Eles foram lá, é do jeito que Deus quer, e fizeram o que Deus pediu. E você sabe o que aconteceu? Rolou o vaso, ergueu a tocha e tocou a trombeta, o inimigo levantou assustado lá e pá, um matando o outro, não precisaram fazer nada. Deus faz do jeito que Ele quer fazer. E às vezes, querido, para a gente crescer na fé, Ele pede umas coisas esquisitas mesmo. Mas faz, porque dá certo. Tudo que a gente faz que Deus pediu, dá certo. Amém? Não falha não, pode ficar sossegado. Deus vai chamar um gago para libertar o povo de Moisés, o povo que estava lá no Egito, para falar, para estar à frente. Deus não podia chamar uma pessoa normal? Não, chamou Moisés, que tinha língua pesada. É tanta coisa que você vê na Bíblia esquisita que não dá. Um exército em cima do morro, do monte, de homens treinados, guerreiros. Aí chega um jovenzinho, desce no vale, pega uma pedrinha e derruba um gigante de 3 metros. Corta sua cabeça e leva lá para o guerreiro. Não é esquisito? Deus faz da maneira que Ele quer fazer. Deus não está preocupado se você sabe, se você é capacitado humanamente, se você tem poder. Ele diz, filho, é comigo a coisa, faz do jeito que eu mando que dá certo. Amém? E Ele faz, Deus gosta de fazer essas coisas. Glória a Deus. Aí você vê Jesus curando. Ele pega um cego, põe a mão na cabeça ou nos olhos e cura. Daqui a pouco Jesus vai lá, cospe no chão, faz o barro e passa no olho. E você diz, por que Jesus fez isso? Até hoje tem muitas pessoas que querem estudar, questionar, por quê? Porque, querido, o Espírito é multiforme. O Espírito Santo que trabalha em nós, ele não vive debaixo de um quadrado, de uma regra para ele trabalhar, ele faz de maneiras multiformes. E Jesus era assim. E até hoje Jesus é assim. Ele faz da maneira que Ele quer fazer. O importante é que cura, que sara, que transforma. Amém? Aí Deus quis humilhar o diabo e dar em dobro para um homem tudo que ele tinha. Sabe o que ele fez? É Jó. E passa aquela humilhação toda. Todos daquela cidade iam lá e viam ele naquele monturo, se coçando com telha, e dizia, puxa, ele era fiel a Deus, ele servia tanto a Deus, olha o que sobrou para ele aí, que vida. Sua esposa foi lá e diz, amaldiçoa teu Deus e morre, para com isso. Querido, Deus faz do jeito que Ele quer fazer. Só espera. E quando ele esperou, querido, aconteceu na vida dele. Ele foi curado e teve a sua honra duplicada. Tudo Deus deu em dobro para ele. E eu gosto de contar um testemunho também, que eu já contei algumas vezes aqui, que é verídico, aconteceu nos Estados Unidos, né? Do senhor Hanover. Já comentei esse testemunho aqui. O rapaz saiu do exército, terminou aquele ano, ele saiu com a sua mochila na beira da estrada para pegar carona,
E passou um senhor, ele pedindo carona, parou com o carro, um carro bem luxuoso. E ele falou assim, eu vou para tal cidade. Ele diz, olha, eu não vou lá, mas vou passar por lá. Minha cidade é um pouco mais para frente e tal. Ele entrou e foi. E ele pregou o evangelho, ele falou com esse senhor. E ele pegou um cartão desse senhor, e o senhor disse assim para ele, olha, se um dia você precisar de alguma coisa, eu trabalho com isso, você vai lá no meu prédio, na cidade tal, está aí o endereço. E passaram-se depois 5 anos, e esse jovem começou um trabalho que ia precisar do serviço desse senhor, e ele foi lá no prédio. E quando ele chegou no prédio, era um prédio bem grande, né? Bem luxuoso, ele chegou lá embaixo e diz, olha, eu sou amigo do senhor Hanover, eu precisava falar com ele. A moça diz, olha, hoje não vai, eu acho que não vai dar para você falar com ele. Ela diz, mas a esposa dele está aí, a senhora Hanover. Pode ser. Ele subiu lá, e ele sentou na mesa, e ela falou assim, o que você quer com o meu marido, né? Por que você veio aqui? Ele falou, não, é que há 5 anos atrás ele me deu esse cartão. E ela diz assim, e o que você falou com ele na viagem? Ele diz, puxa, agora me compliquei, né? Vai ver que separou o casal porque eu preguei Jesus e tal. E ele falou, contou a história, falei de Jesus, ele aceitou, ele chorou tal. E quando ele falou isso, a mulher se despencou a chorar. Mas chorava, ele não estava entendendo era nada. Ela diz, olha, é o seguinte, ela diz, eu era cristã e faz 5 anos que eu estou desviada, porque naquele dia em que o meu marido vinha vindo embora e ele te deixou, ele teve um acidente e morreu. Mas ela diz, agora estou feliz porque faz 5 anos que eu não consigo conviver com isso, e eu pensei que meu marido tinha ido para o inferno, mas você disse que ele chorou e ele aceitou Jesus, e agora meu coração está descansado. Querido, Deus faz do jeito que Ele quer fazer. Muitas pessoas, a gente não vai lá para orar no leito, e Deus cura e tira ela de lá. E tem gente que a gente ora, apresenta Jesus, a pessoa aceita e morre. Você pergunta, mas por quê? Ele é dono da vida, querido, Ele faz do jeito que Ele quer. E se Ele está colhendo, Ele sabe por que está colhendo. E se Ele está deixando e curando, Ele sabe por que está deixando e curando. Amém? Deus, em tudo que Ele faz, Ele tem um propósito. Tem muita gente que faz coisas que não tem propósito nenhum, não tem fim nenhum, faz por fazer. Deus não é assim. Deus faz sempre com um propósito. Glória a Deus. Diz assim comigo, o vaso não pode questionar o oleiro. Amém? É do jeito dele. Não importa o que ele vai fazer com você, o importa é que ele faça do jeito que ele quer fazer. O vaso não pode dizer, eu não queria que você me fizesse assim, eu queria assado. Ele diz, eu sou o oleiro, você é o barro, você se colocou na minha mão, então deixa eu fazer do meu jeito. Glória a Deus. Eu lembro também de um testemunho, querido, que eu estava lendo uma vez. Um homem de Deus, ele estava passando numa estrada que tinha muitas árvores. E lá isso também foi nos Estados Unidos. Você deve ter visto em filmes, em documentários. Os Estados Unidos tem muito daqueles pinheiros, sei lá, você vê de monte assim, né? Ele estava passando uma dessas estradas e o Espírito Santo falou para ele, para o carro, desce e entra pregando para as árvores. Prega para as árvores a salvação em Cristo Jesus. E ele não entendeu aquilo, mas aquilo que eu falo, querido. Quando Deus pede para fazer uma coisa, faz do jeito que Ele quer fazer e não questiona. A gente sempre vai entender lá na frente, na hora a gente não entende. E o que ele fez? Ele estava lá. E ele entrou na floresta e começou a pregar para as árvores. Como se fosse alguém pregando, um evangelista, para que aceitasse Jesus, entregasse a vida. E ele não entendeu aquilo, acabou o que ele tinha que fazer, montou no seu carro e foi embora. E um dia, passou muito tempo, ele foi visitar uma igreja. Aí tinha um cara lá na frente pregando, alguém que foi convidado para pregar naquele dia, ele não conhecia aquela igreja, né? Então ele foi visitar uma das igrejas, e estava lá uma pessoa pregando. E essa pessoa estava dando testemunho, que um dia ele estava numa floresta, em cima do galho de uma árvore, com a corda no pescoço, ele ia pular para se suicidar. E de repente ele ouviu uma voz no meio da floresta, falando de Cristo para ele. Ele não entendeu, mas ele ouviu toda aquela pregação e ele aceitou Jesus, tirou a corda e foi para casa. E o pastor que estava lá gritou, ei, esse cara sou eu que pregou para você.
Então, umas coisas doidas que acontecem que a gente não entende, mas Deus, quando pede para a gente fazer, a gente só obedece, querido. Que tudo está no plano dele. Aqui em Limeira tem o irmão Toninho, não sei quem conhece ele, que é da Quadrangular. Eu me converti, inclusive. Ele me ganhou para Cristo, né? Eu, Almir, a Lu, acho que não sei quantas pessoas aqui. A Ana, né? É uma benção esse irmão. E eu estava conversando esse tempo atrás com um amigo meu que faz teologia de quarto comigo, Wagner, e ele é da Quadrangular, inclusive toca lá com o irmão Toninho, ministro de louvor. E ele estava contando que uma vez o irmão Toninho estava falando de uma história que tinha um rapaz numa igreja que ele recebeu a plenitude do Espírito Santo e de repente ele fazia assim, piulim, piulim, e mexia o dedo e todo mundo achava esquisito, falava, nossa, que coisa estranha, né? Então, todo mundo ficava, às vezes, o pastor quando convidava alguém novo para pregar, ficava um pouco envergonhado com aquele irmão, mas ele também não ia falar, ô irmão, vai embora da igreja com esse piulim seu, né? E piulim, e fazia assim, não sei o que lá, não sei o que lá, piulim! E ele fazia isso, mas era no espírito, mas ninguém entendia. E às vezes Deus faz umas coisas estranhas. Quem que era culpado se o piulim era Deus, querido? Não, ele não tem nada a ver. E ele com o piulim lá e mexia o dedo. E um dia ele convidou uns missionários, né, que veio, que viveram algum tempo pregando e ganhando pessoas para Jesus da África, que trabalharam na África e trouxe na igreja deles. Mas ele falou, não quero nem ver esse piulim, vai me dar trabalho hoje. Né? Era o irmão daqueles que, né, falavam piulim alto mesmo e fazia aquele negócio. Aí, e a igreja toda não gostava do que ele fazia, desse piulim. Aí o missionário estava lá, estava no momento da adoração, do louvor, antes de pregar, o missionário ali, e eu vi esse cara fazer piulim, 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 não parava com o piulim. E aí, quando o missionário foi pregar, ele chamou o irmão do piulim. Falou, vem aqui, irmão, você. E ele foi lá. Ô, piulim, né? Subiu. E o pastor falou, nossa, não quero nem saber o que esse cara vai falar agora, né? Achou que ia dar uma bronca, sei lá. E aí o missionário disse assim, irmãos, como Deus é maravilhoso, ele disse. Eu trabalhei numa tribo, ele disse, na África, e lá eles falam piulim, e faz assim com o dedo, que piulim lá nessa tribo significa glória a Deus. Aí Deus pega esse cara, e por isso que ele faz do jeito que ele quer fazer, e faz ele fazer piulim, fazer assim, todo mundo se envergonha, Deus faz do jeito que ele quer fazer. Aí Deus espera, né, o tempo, e todo mundo com bronca do irmão às vezes até, e traz um missionário que foi lá na África para falar que o piulim estava dentro do propósito de Deus. E ele faz do jeito que ele quer fazer, irmão. Amém? A gente não pode olhar na vida do irmão e dizer, é assim, assado. Querido, se é Deus que está fazendo, deixa fazer. A não ser que é uma coisa que é pecado, uma coisa que é fora. Mas se é um piulim, deixa ele com o piulim, né? Com certeza Deus sabe o que está fazendo. Então a nossa vida, querido, Ele faz do jeito que Ele quer fazer. Eu já entreguei a minha, você já entregou a sua. E Ele vai fazer do jeito que Ele quer fazer. Amém? Eu quero ler mais um texto que está em Filipenses 4:11. Tudo que Deus tem para você, querido, Ele vai te fortalecer para passar tempos bons e também tempos ruins. Se falar, pastor, para passar tempo bom, não precisa Deus me fortalecer, precisa sim, querido. Que se a gente entrar numa bonança aí, numa coisa boa, e a gente não tiver estrutura, a gente cai tão rápido e vai para o inferno, como aquele também que está passando um momento difícil e abandona Deus. Os dois polos são perigosos. Só que Paulo vai falar assim aqui, em Filipenses 4:11, 12 e 13. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. E aí ele termina dizendo, tudo posso naquele que me fortalece. Muitas pessoas pegam esse texto isolado e faz o que com ele? Pede o carro, a casa, tudo você pode naquele que te fortalece.
E não é isso que Paulo está usando nesse versículo. Ele está dizendo, olha, Deus faz do jeito que Ele quer fazer. Deus já permitiu que eu fosse humilhado, mas também me deu honra. Ele me fez ter muito para comer, mas também tem situação que eu passei fome. E Ele vai falando, em tudo isso eu já tive experiência. E Ele faz do jeito que Ele quer fazer. E Paulo está querendo dizer assim, o importante não é se está ruim, se está bom. O importante é, tudo você pode suportar naquele que te fortalece, até que ele chegue à conclusão do propósito daquilo na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Tudo você pode, naquele que te fortalece. Eu não sei se você passa uma situação difícil, agora, nesses momentos, nesses dias, por esses tempos, mas uma coisa eu posso dizer para você, você pode, tudo você pode suportar naquele que te dá força para você sair do outro lado com a vitória na mão, sim, querido. Mas o tempo é de Deus e o jeito é dele. Amém? Isso eu garanto para você. O tempo é dele, o jeito é dele, mas que você sai com a vitória na mão para que o nome de Jesus seja glorificado, você sai. Espera no Senhor somente. Amém? E eu quero concluir lendo Eclesiastes 3:11. Ele diz assim: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Olha, até para formosura tem um tempo. E isso estou falando para a nossa vida, querido. Não estou falando de beleza, não. Formosura é aquilo que é formoso, aquilo que é perfeito. Tudo Deus faz formoso no seu devido tempo. Então vai ter aquele momento? Vai. No devido tempo do Senhor. O que eu quero que você leve para a tua casa, no teu coração, aquilo que Deus está falando, é que é no tempo dele e do jeito dele. Apaga da tua mente, querido, essa teologia que tem por aí, que tem que ser na hora que você quer, agora, é aqui, amanhã. O seu milagre é amanhã, o seu milagre é hoje. Tem culto que as pessoas dão data, vem aqui que é hoje o seu milagre. Querido, não é assim, Deus não trabalha. Você pode até no culto e orar por milagre, amém, é muito bom. Mas falar que vai ser naquele dia, o tempo é de Deus. Eu lembro quando estava em Martim Prado, eu orei para uma senhora, ela tinha hérnia. Não sei se você sabe o que é hérnia, aquela pele de baixo aqui, uma pele subcutânea que fala, né, uma pele branca, que ela que envolve e segura os nossos intestinos, todos os órgãos daqui para baixo. Aqui ainda tem a costela, né? E então a hérnia é quando rasga esse tecido e aí o intestino quer sair para fora, com algum órgão ali. E ela tinha hérnia. E eu orei para ela, ela foi curada. E eu também acabei tendo hérnia, só que minha hérnia era bem lá embaixo. E aquilo ardia e doía. Querido, eu orei, pedi na época para o bispo César orar por mim, porque eu era pastor junto com ele lá e tal. E pedi oração, Deus não me curou. E eu fiz 3 vezes cirurgia. Agora pergunta para mim, eu vou ficar bravo com Deus? Ele faz do jeito que ele quer. O Luciano Subirá, o pastor Luciano Subirá, ele disse que ele pegou uma hérnia de disco, bico de papagaio. E ele não podia nem andar de dor, mas ele ia no culto, nem pregando ele estava mais, ele sentava lá. E um dia Deus falou para ele assim, olha como Deus é Deus, né? Deus não é gente, né? Deus falou para ele assim, sobe lá em cima no púlpito e ora para uma pessoa que está com bico de papagaio, para ser curada. E ele foi lá com a dor, pegou o microfone e orou, e a pessoa foi curada. Deus faz ou não faz do jeito que ele quer? Do jeito que ele quer. O importante, querido, é nós sabemos que é do jeito dele e no tempo dele. Vamos respeitar isso. E as coisas vão acontecendo. Deus vai nos abençoar sim. Ele vai, te colocando no mais sim. Vai liberando o teu coração. Quanto mais você libera para ele, mais ele também libera para você. Ele vai te fortalecendo, ele vai te deixando experimentado e forjado, querido. Porque uma das coisas que os crentes menos têm hoje é força para resistir às trevas. Tomai toda a armadura de Deus, embraçai, ele diz, para manter inabalável e resistir
O problema do crente é resistir. Ele fica um tempo, depois fala, desisto, e vai embora. E joga toda a armadura. Querido, é resistir, é ficar, é permanecer, é crer. E dizer, Senhor, eu creio na tua palavra, eu estou aqui, Senhor, eu não abandono. Ah, mas alguém vem e fala, rapaz, está tudo errado. Não, eu fico com o Senhor. Até você ver a glória dele manifesta na sua vida. Porque eu pergunto para você, o diabo derrotou o diabo na cruz, sim ou não? Ih, vocês ficaram em dúvida? Jesus derrotou o diabo na cruz? O que eu perguntei? Como? Oh, por isso que eu vi que vocês ficaram assim, falei, não pode ser, né? Eu acho que preciso fazer um discipulado com a igreja. Oh, meu pai, o diabo derrotar o diabo. Então vamos lá. Oh, Senhor, me perdoa. Jesus derrotou o diabo na cruz. E nós temos que agora derrotar ele, sim ou não? Não, Jesus já derrotou. Aí você fala, por que esse cão está aí? Agora o que a igreja faz? A igreja não luta para derrotar ele. A igreja nem luta, ele já é um derrotado. A igreja resiste. E fica inabalável na fé, porque o justo viverá pela fé. O diabo não gosta de crente com fé, e crente que fica, e permanece, e continua jejuando, e continua orando. Eu espero em Deus, o tempo é de Deus, o jeito é dele, e fica. O que o diabo faz? Ele desiste. A Bíblia diz, resisti ao diabo, e ele... Engraçado, a Bíblia não diz assim, derrota o diabo, voa no pescoço dele, entra com os 2 pés, né, e vai. Não, a Bíblia diz, só resiste, porque para resistir precisa ter fé. Quem não tem fé não resiste. E por isso que tem muito crente frouxo por aí, que não tem força para... Ele pode resistir um dia, 2, uma semana, daqui a pouco ele fala, parei. Ele não suporta, querido, isso é falta de fé. E fé, até a fé é um dom que Deus deu para você, exerça ela, querido. Tudo é do jeito de Deus, só permaneça em pé. Embrace a tua armadura e resista, que a coisa vai clarear, as coisas vão acontecer na minha vida e na sua vida. Às vezes a batalha do irmão é muito grande, a da outra é menor. Tem gente que tem pouca batalha, está passando por um momento bom. Não importa, querido, o importante é que de todas elas, Jesus faz questão de te dar a vitória, para que o nome dele seja glorificado na terra. Isso também é manifestar o reino de Deus, quando você recebe algo e você testemunha e as pessoas veem esse reino funcionando na vida das pessoas. Amém? Não vamos esperar Jesus vir aqui no milênio para reinar o seu reino. Esse reino vem, nós vamos estar junto com ele. Mas o reino dele já começou lá em Pentecoste. É um reino invisível, mas só que a manifestação é visível. As pessoas vão olhar no ser, na sua família, em tudo que te rodeia, que acontece, e vai dizer, aí tem Deus, aí tem reino de Deus funcionando. Mas querido, aprenda a resistir, aprenda a esperar o tempo dele, aprenda a entender que é do jeito dele. Amém? Eu só quero cantar um cântico com você nas